quarto domingo do tempo do Advento. Olha o Natal chegando. Olha o último domingo do Advento. Veja, querido irmão, como o tempo passa depressa. Já se confessou para o Natal? Então é esta semana. Já se preparou direitinho, com o coração, para celebrar piedosamente o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo? Cuide disso, viu? Participar de uma das missas do Natal, ou à noite, a missa da meia-noite, ou então a missa durante o dia do Natal. Depois é bom também uma ceia em família, mas ceia de Natal não é somente amigo secreto não, viu? Faça assim, olhe, antes de começar a ceia ou o almoço de Natal, cantem um canto de Natal, depois alguém lê o Evangelho de São Lucas, do nascimento de Jesus. Depois disso se faz uma oração, como na oração dos fiéis da missa, cada um reza numa intenção, todo mundo diz Senhor, escutai a nossa prece. Depois se canta outro cântico de Natal, e então reza-se o Pai Nosso, a Ave Maria, e se dá a bênção da mesa. Isso sim é uma ceia de Natal. Faça isso, na ceia ou no almoço, celebre bem o Natal. Está aí, meus irmãos, esse texto, essa leitura do segundo livro de Samuel, no capítulo 7, é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento para a nossa fé em Jesus. É um texto messiânico. E o que é um texto messiânico? É um texto profético, é um texto do Antigo Testamento que fala do Messias, ou da missão do Messias. Então, do que trata, segundo Samuel 7? Trata da promessa que Deus fez a Davi. A gente está aí um pouquinho depois do ano 1000 a.C. Vocês vejam como Deus lida com a eternidade. Como para Deus é verdade, como diz a carta de São Pedro, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Imagine, 1000 anos antes de Cristo. E Davi tem um plano. Davi agora conseguiu expulsar todos os inimigos de Israel, venceu os filisteus. Davi era danado, viu? Venceu os filisteus, dominou os moabitas, dominou os amonitas, dominou os arameus. Então estava realmente em paz. Tinha ajeitado bem Jerusalém, fez o palácio real em Jerusalém. Israel estava numa boa. E aí então Davi pensou. Chamou o profeta Natã e disse: vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. É verdade, você se lembre que no período do deserto, a arca da aliança ficava numa tenda, no tabernáculo, lembra? Quando Deus queria falar com Moisés, uma nuvem descia sobre a tenda de reunião e Moisés então entrava. Escute só. Quando o povo chegou na Terra Santa, a arca ficou num santuário de tenda, não de pedra, de alvenaria, não de madeira, numa tenda. Ficou um tempão em Silo. Lembra da história de Samuel? Samuel ficava cuidando da arca lá em Silo, onde ficava o sacerdote Eli. Pois bem, depois que Davi conquistou a cidade de Jerusalém, depois que Davi se estabeleceu bem no seu reino, ele trouxe a arca para Jerusalém. A arca do Senhor ficou na cidade santa de Jerusalém, mas debaixo de uma tenda. E agora Davi planeja, diz a Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada ainda numa tenda. Davi era sincero, viu? Davi era bem político. Davi era esperto todo, mas era um homem também muito humilde e sincero diante de Deus. Isso ele tinha. Tinha um coração realmente sincero. E então ele pensa agora em construir uma casa para Deus. Uma casa onde colocar a arca. Esta casa é o templo. E Natã então diz, olhe, vai e faze o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Natã aprova que Davi construa o templo. Mas à noite, em sonho, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã. Olhe o que é que Deus diz. Vai dizer ao meu servo Davi:
Assim fala o Senhor. Porventura és tu que construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo em toda parte por onde andaste. Eu exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Eu fiz o teu nome tão grande como o dos homens mais famosos da terra. E aí, depois disso, Deus faz uma promessa. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Ou seja, Deus está dizendo, olhe Davi, a terra que eu dei a Israel, eu garanto que Israel vai ficar nela. Que Israel não vai perder esta terra. Tem mais, eu te concedo, Davi, uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. Ou seja, não acontecerá como Saul, que morreu e a sua casa, a sua família, a sua dinastia real se acabou. Não. O Senhor te diz, Davi, que ele te concede uma vida tranquila. E aí vem o mais importante. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Veja, Deus aqui, meu querido irmão, promete a Davi, não só que ele vai reinar em Israel, mas promete que ele vai morrer tranquilo como rei e o filho dele vai sucedê-lo. Quem é esse filho? É Salomão. É Salomão. Mas escute o que é que Deus diz mais. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Ou seja, Deus faz uma aliança com Davi. Deus promete que nunca faltará um filho dele, um descendente dele sobre o trono de Israel. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Esses descendentes de Davi, deles virá aquele que reinará para sempre sobre a casa de Israel. Virá o filho de Davi por excelência. Este filho de Davi é o Messias. É Jesus, nosso Senhor. Por isso aquele cego Bartimeu vai gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por isso o povo vai gritar quando Jesus entra no domingo de Ramos em Jerusalém. Hosana ao filho de Davi. Hosana no mais alto dos céus. Filho de Davi. Filho de Davi. Está dizendo que Jesus é o Messias. Então vejam. Aqui Deus promete que fará uma casa para Davi. Aqui tem um jogo de palavras. Davi queria fazer uma casa de pedra para Deus. Deus diz que fará uma casa, quer dizer, uma dinastia, uma descendência para Davi. Está aí, meus irmãos. Então é uma profecia messiânica. Pela primeira vez é dito na Bíblia que o Messias será descendente de Davi. É interessante, vocês vejam como é bonito, a pedagogia de Deus. Vai se fechando o cerco, vai se fechando. Quando o homem pecou, Deus diz à serpente que da mulher nascerá uma descendência que esmagará a serpente. Quem será? Vamos lá, pode ser qualquer pessoa de qualquer povo do mundo. Aí, no século XIX a.C., Deus chama Abraão e diz, olha, eu farei de ti um povo e através de ti, da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Olha, vai estreitando. Está vendo? O Salvador que vai nascer da humanidade, vai nascer da descendência de Abraão. Pronto. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Quando Jacó estava para morrer, chamou os 12 filhos e saiu abençoando um por um.
quando colocou a mão na cabeça de Judá, o velho Jacó tremeu. Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, tu és como um leãozinho que quando pega a presa ninguém tira da boca dele. O cetro não será tirado da casa de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem os povos obedecerão. Olhe, agora já estreitou mais a coisa. O Messias virá, é humano, é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, é da tribo de Judá. Está vendo? Vai afunilando. Deus é impressionante. Deus tem o plano dele. Não se preocupe não. Deus sabe onde quer levar a sua vida. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe onde está levando o mundo. Você não já escutou seus avós, seus pais dizerem: Deus escreve certo por linhas tortas. O homem propõe e Deus dispõe. A gente às vezes não acredita nessas coisas. Pois bem, o Messias vai nascer da tribo de Judá. Mas de qual família? Olha aqui agora. Da família de Davi. Do clã de Davi. Clã, veja, uma tribo é um grupo de clãs, um grupo de famílias. Então vai nascer da cepa de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi. Então veja, raiz de Jessé. Tá certo? Então hoje, nessa leitura, fica certo que o Messias será descendente de Davi. Mais tarde o profeta Miqueias vai dizer: Tu, Belém de Éfrata, tu, Belém era uma coisinha de nada, uma cidadezinha pequenininha, perto de Jerusalém. Tu, Belém de Éfrata, tu não és a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá o rei, que governará sobre Israel, o meu povo. Veja, por que Belém? Porque é a cidade de Davi. Davi era belemita. E diz mais: por isso o Senhor teu Deus te deixará na lágrima, te entregará o pranto, até que aquela que deve dar a luz, dê a luz. Veja, aquele que governará os povos é o Messias. É muito bonito, é muito bonito. Depois o profeta Isaías vai dizer a Acais, né? Acais, rei de Judá, descendente de Davi. Acais era triste. Acais era ímpio, era frouxo. E ainda mais, pegou o filho que tinha e ofereceu a Moloque, matou no fogo o filho. Um descendente de Davi, um rei de Israel, servia aos ídolos. Colocou o filho no fogo, fez passar pelo fogo o filho, matou. E no século VIII a.C., era a época em que Acais viveu, Acais ainda queria fazer um acordo com a Assíria para combater numa guerra. Aí Deus manda o profeta Isaías falar com Acais. Escute só essa história que eu vou contar. Escute bem. Está em Isaías 7. Pode olhar. Isaías vai lá. Deus diz: vai falar com Acais. Ele está no fim da estrada do campo do pisoeiro. Aí lá vai. E leve o seu filho. O profeta Isaías, os filhos dele, tudinho tinha nome doido. Porque Deus era que mandava botar. Cada nome era uma profecia. Tinha um nome de um que era assim: não meu povo. Olha que nome triste. Veja, Lo-Ami. Pronto, é não meu povo. Então, quando que o profeta ia falar mal do povo, levava aquilo lá. Vamos, não meu povo, vamos comigo. Tá certo? Esse outro nome era um resto voltará. Aí leva, né? Aí chega lá, o profeta diz: Rei Acais, escute o que diz o Senhor. Não tenha medo dos inimigos que querem guerrear contra você. Quem queria guerrear, viu, era o reino de Arã e o reino de Israel, no norte. Não tenha medo. Tome as suas providências, mas eu sei que você está querendo pedir ajuda à Síria. Não peça. Não peça ajuda. Fique tranquilo. Mas aí o profeta viu que o rei não estava acreditando muito, que Acais não queria saber de Deus, não. Acais não confiava em Deus, não. Aí o profeta disse: Rei Acais, o Senhor manda dizer, pede um sinal. Pode pedir.
Peça o sinal que você quiser, ou no céu ou na terra. Um sinal de que o que eu estou dizendo é verdade. Você não precisa pedir ajuda a exército de fora. Deus está com você. Não se misture com os pagãos. Então, peça o sinal, peça a Acais. Acais, cabra safado, hipócrita, dissimulado, não é? O que foi que ele fez? Ele não acreditava muito em Deus mesmo. Para se ver livre do profeta, o que foi que ele disse? Não, eu não vou pedir não sinal, não vou colocar Deus à prova não. Eu pedi sinal a Deus, eu respeito muito a Deus. Mentira, ele não queria pedir sinal porque não acreditava. Porque pensava que a conversa de profeta é conversa mole. Não vou pedir sinal, coisa nenhuma. Aí Isaías se dana, trepa nos tamancos. Diz, escute aqui, casa de Davi. Vocês da casa de Davi, você, rei Acais, acha pouco torrar a paciência dos homens e quer também torrar a paciência de Deus. Você está brincando com Deus. Pois não quer pedir um sinal, não. Pois o Senhor mesmo vai dar um sinal. Preste bem atenção, viu? O Senhor mesmo vai dar um sinal. A jovem concebeu, viu? E dará à luz um filho, que será a prova de que Deus estará conosco. De que Deus não vai abandonar, apesar de você não valer nada. O que significa esse sinal? Preste bem atenção. Na Bíblia mesmo, em hebraico, é assim. A jovem concebeu. O que é isso? Rei Acais, você matou seu filho, não foi? No fogo, oferecendo a Moloque. Você não sabe, mas eu vou lhe dar uma notícia. Sua esposa está grávida, novamente. Deus é tão bom que não vai deixar sua raça se acabar, não. Tem futuro para sua casa, para a casa de Davi. A jovem concebeu e dará à luz um filho. E esse menino, todo mundo vai dizer, Deus está mesmo conosco. É Emanuel. E antes que esse menino seja desmamado, ele vai comer coalhada e mel. Quer dizer, ele vai viver na fartura. Não vai viver na miséria, não. O seu país não vai se acabar, não. E antes que ele saiba discernir o bem do mal, antes que seja grandinho, os seus inimigos de fora vão estar destruídos. Está aí, é a prova. Quem é esse Emanuel? É o filho de Acais. É o rei Ezequias. Ezequias, que foi um homem de bem. Não, o pai não valia nada, mas ele foi um homem de bem, o rei Ezequias. Então, o Emanuel, que Isaías fala para Acais, é o rei Ezequias. Aí você vai dizer, Virgem Maria. Então, e aquilo que a gente acostumou-se já a escutar, a Virgem conceberá, dará à luz um filho. E isso não é Nossa Senhora, não. Isso não é Jesus, não. Calma que eu vou lhe explicar. Tenha calma, devagar. Escute bem. Primeiro entenda uma coisa. Quando um profeta profetiza, o profeta é menino de recado de Deus. Ele diz as palavras, ele entende uma parte, mas o resto está na cabeça de Deus. Deus, que sabe tudo, está pensando em duas coisas. Deus está pensando no rei Ezequias, mas está pensando no Messias. Escute só. Muito bem, o rei Ezequias nasceu. Ezequias morreu. O povo foi para o exílio. E continuava lendo aquele escrito do profeta Isaías. A jovem concebeu e dará à luz um filho. E o povo de Israel, lendo e rezando aquilo, começou a dizer, meu Deus, isso aqui que se cumpriu, ainda não se cumpriu totalmente, não. O verdadeiro Deus conosco ainda há de vir de verdade. Ezequias era só um tiragosto, era só um aperitivo. Ainda virá mesmo. Aí o povo começou a interpretar aquele texto de outro jeito. Começou a esperar, dizer, não, ainda vem o verdadeiro rei. Aí, escute só, no século II antes de Cristo, o Antigo Testamento, antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, foi traduzido do hebraico para o grego. Quando foi traduzido, como foi que os judeus traduziram? Onde tinha a jovem concebeu, eles botaram a virgem conceberá, agora no futuro. E dará à luz um filho. Vejam, traduziram no grego assim. Quem inspirou essa tradução desse jeito? Quem inspirou no coração de Israel a ler, a interpretar a Bíblia assim?
Deus. Porque entenda, é muito bonito. Deus inspira o texto da Bíblia, Deus inspira o profeta e Deus inspira o povo na leitura da Bíblia. É por isso que só quem pode interpretar a Bíblia é a igreja. Não sou eu sozinho do meu jeito. Porque o Deus que inspirou a escrever, inspira a igreja a interpretar. Sem a igreja, a Bíblia é um texto velho, seco, sem vida, que cada um usa como quer, como vocês veem, um bocado de picareta na televisão, de Bíblia debaixo do braço, enriquecendo às custas de enganar os tolos. Vocês sabem disso. Com a Bíblia, roubam, mentem, fazem a obra do diabo, citando a palavra de Deus. Mas o diabo sabe citar a palavra de Deus de cor. O diabo tentou Jesus com a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus. A palavra de Deus só pode ser interpretada pela igreja, que é o novo Israel, o novo povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia interpretada sem o Espírito Santo não é a palavra de Deus. Fica fechada. É como aquele livro selado do Apocalipse. Quem abre o entendimento é o Espírito Santo. E Jesus deu o Espírito à igreja. À igreja. É na igreja que você recebe no batismo o Espírito Santo como vida. Na crisma o Espírito Santo como força. Não tem jeito. Então vejam, vamos voltar para a profecia de Isaías. Aí pronto, no texto grego, 200 anos antes de Cristo, fica assim: eis que a virgem já não é mais jovem. Não é só uma jovem. Não era a jovem esposa de Acais, é a virgem. Conceberá, não é concebeu, e dará à luz. Quando São Mateus foi escrever o evangelho dele, os primeiros cristãos usavam a Bíblia grega. Veja bem, os primeiros cristãos não usavam a Bíblia em hebraico. Porque a igreja, os cristãos, estavam espalhados no Império Romano todo. Muitos cristãos, inclusive judeus, que se converteram ao cristianismo, não falavam mais o hebraico, não entendiam, usavam a Bíblia grega. É por isso que a Bíblia protestante é incompleta. Porque Lutero deu uma dúvida na cabeça, resolveu seguir a Bíblia hebraica. Mas a Bíblia hebraica nunca foi a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é a grega. É a grega. Mateus usa a Bíblia grega. Quando Mateus vai citar, ele diz: isto aconteceu para se cumprir a escritura que diz. Aí cita a Bíblia grega. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que terá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Tá aí, repare como é bonito. Deus foi preparando. Aí a gente já sabia, olha, o Messias ia nascer da descendência de Abraão, da tribo de Judá, da casa de Davi, de uma virgem e em Belém. E aí veio Jesus, nosso Senhor. Foi assim. Deus é assim, Deus é uma coisa linda, Deus vai preparando o caminho. Pronto. E depois, se você achar pouco, João Batista ainda diz: é esse aqui, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, tá aí, é isso. O Cordeiro que vai morrer. Em aramaico, que era a língua que se falava, não é? A língua sagrada era o hebraico. Mas o povo não sabia mais o hebraico e falava o aramaico. Quando o povo voltou do exílio de Babilônia no século VI, 539 a.C., não sabia mais falar hebraico, falava aramaico. Em aramaico, a palavra talia significa cordeiro e significa servo. Eis o talia de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, é o servo sofredor, profetizado por Isaías, e ao mesmo tempo é o cordeiro que vai ser sacrificado em expiação pelo pecado do mundo. É este, o Santo Messias. Está vendo? Então, repare como tudo isso é muito bonito, a fidelidade de Deus. Como Deus vai costurando a minha história, vai costurando a sua história, vai costurando a história humana, meu Deus. Meus irmãos, olhe, desespere não da vida. Mesmo quando você passar por momentos nos quais você não entende o que está acontecendo, que parece que Deus perdeu o controle do mundo. Não pense isso não. Deus escreve certo por linhas tortas. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Israel esperou no Messias, e o Messias veio. Não no tempo que Israel queria, não do modo que Israel pensava, mas do modo que Deus tinha planejado desde o início.
Vamos ouvir uma música de advento bonita. É aquela: muito suspira por ti, teu povo fiel, tua Israel, ó Santo Messias. Você escuta essa música, é bonita. Imagine Israel, geração após geração, desejando o Messias. Israel nos seus sofrimentos, quando foi oprimido pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos. Vem, Santo Messias, vem nos salvar. Vamos agora rezar juntos o Salmo 88, que é a recordação na oração do que Deus prometeu a Davi. Deus firmou uma aliança com o seu servo Davi. Para sempre no teu trono eu firmarei tua linhagem. Eu colocarei um descendente no teu trono e ele vai me invocar. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E é verdade. Agora, o que o danado do Davi nunca imaginou é que esse filho seria o próprio Deus. O que Davi nunca imaginou é que esse descendente dele não só sentar-se-ia no trono de Israel, mas no trono do céu, por toda a eternidade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos rezar o salmo juntos. É um salmo messiânico. Veja aí como é bonita a palavra de Deus, como o plano de Deus de salvar a humanidade, de salvar a mim e a você, é um plano fidelíssimo. Olhe, Deus, quando promete, não trai nunca. Nunca volta atrás. Nunca. Confie em nosso Senhor. Está aí São Paulo escrevendo aos Romanos. Olha o que ele diz. Vamos seguir aqui, versículo por versículo. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: glória a Deus Pai, que confirmou vocês, romanos, confirmou vocês na fidelidade ao meu evangelho. Qual é o evangelho de Paulo? O evangelho de Paulo é o anúncio de Jesus morto e ressuscitado, nosso Salvador. Eis aí o que é o evangelho. Você quer ver um resumo do evangelho de Paulo? Anote aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. Paulo vai dizer qual é o evangelho dele. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, a Pedro, depois aos 12, e sai por aí afora. Esse é o evangelho. É que Deus mandou o seu filho na casa de Davi, e esse filho, pela sua morte e ressurreição, salva todo aquele que crê nele. Nele é batizado, na sua igreja entra e persevera até o fim. É isto. Então São Paulo diz aqui aos romanos: glória seja dada àquele Pai, àquele Deus que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Que mistério é esse? São Paulo vai falar outras vezes desse mistério. O mistério é isso. É que no plano de Deus, o povo de Israel foi escolhido. No plano de Deus, Deus mandou profetas a Israel. Tudo isso preparando a vinda do Messias, que salvaria a humanidade toda. O mistério escondido é esse. É que Deus chamou o povo de Israel não para Israel. Deus chamou o povo de Israel para ser a árvore bendita, a raiz santa, da qual nasceria o Salvador de toda a humanidade. Por isso que Paulo diz aos romanos que eram pagãos: olhe, está vendo? Glória a Deus, que escolheu vocês, romanos, vocês sergipanos, vocês alagoanos, baianos, pernambucanos, paraibanos, vós éreis pagãos. Nossos pais eram pagãos, nossos pais cultuavam duendes, acreditavam em espíritos da floresta,
acreditava em orixás. Veja, éramos pagãos. Nós somos descendentes de pagãos, de religiões pagãs. E agora, pelo Evangelho de Cristo, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós tivemos a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. E o apóstolo continua: agora este mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, conforme o plano de Deus, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Está aí. A missão da igreja é levar o evangelho a todos os povos, para que todos creiam em Jesus. Deixem as religiões antigas, é para deixar, viu? E se converter ao único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Bom, a nossa missão é levar o evangelho. A nossa missão é pregar com todo o respeito pelos outros, mas é dar aos outros a chance de ouvir. Quem crê e se converter, graças a Deus, deixou os ídolos, deixou as religiões primitivas dos índios, dos primitivos europeus, dos africanos primitivos, e se converter ao Deus verdadeiro. E quem não quiser se converter, tem todo o nosso respeito e toda a nossa amizade. A fé não se impõe, a fé se propõe. Agora a gente sabe que a verdade é Jesus. A única verdade. E a gente sabe também que não pode misturar religião. Eu não posso ser cristão e budista ao mesmo tempo. Eu não posso ser muçulmano e cristão ao mesmo tempo. Eu não posso ser do culto afro e cristão ao mesmo tempo. Eu não posso ser cristão e da religião dos índios ao mesmo tempo. Não posso de jeito nenhum. Nosso Senhor é claro, eu sou o caminho, só Ele. O que não cabe em Nosso Senhor não adianta, não é cristão. Ah, mas eu gosto de Jesus. Graças a Deus gosta, ruim era se não gostasse, mas não é cristão. Cristão é quem é batizado, renuncia todas as idolatrias, todas as outras religiões e crê somente em Jesus, Nosso Senhor, e na sua Santa Igreja. Pronto. Ah, isso é falta de respeito pelos outros. É não, isso é coerência de vida. Isso é inteligência, somente. Ah, mas não, quem quiser seja da religião que quiser. Agora, nós cremos de todo o coração que a verdade é Cristo. Se a gente não cresce nisso, a gente não era cristão. Entendeu? Meu querido irmão, veja, não se brinca com Nosso Senhor. Não se brinca. Depois o seguinte, olha, religião é coisa séria, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. O que é que eu espero de um judeu sério? Que ele seja judeu de verdade. Judeu de verdade. Não espero que ele diga que é cristão, não. Se ele disser que crê em Jesus, não é mais judeu. Então ele se batize e seja cristão e deixe o judaísmo. Como Edith Stein fez, Santa Edith Stein. Como tantos fizeram. Tantos fizeram. Deixa o judaísmo e se converte a Jesus, nosso Senhor. Pronto. Continua amando os judeus. O cardeal Listiger de Paris, Jean-Marie Listiger, é tão interessante. Já morreu, viu, Listiger. Listiger era judeu. Era judeu. Repare que coisa linda. Quando ele era criança, menino, me diga, quem é que pode com menino? O pai dele tinha na sala uma estantezinha de livro, uma prateleira, fechada na chave. E dentro da prateleira tinha um Novo Testamento. O pai era judeu. O pai não acreditava em Jesus. Claro, era judeu. Era um judeu de verdade. Não acreditava em Jesus. Para os judeus, a Bíblia é o Antigo Testamento, não o Novo. Então, menino é aos pés do diabo, do capeta. Quando o pai saía, o Listiger descobriu onde ele guardava a chave. Abria a prateleira, pegava logo o livro mais proibido, o Novo Testamento, e ia ler escondido. E foi assim que ele se converteu ao cristianismo. Se converteu. Pronto. Se converteu. Tornou-se cardeal de Paris, na França. Morreu não faz muito tempo, não. O sucessor dele é o cardeal Vantetroy, está vivo. Então, veja, deixou o judaísmo. Como Santa Edith Stein, deixou o judaísmo. Tem uma peça interessante. Edith Stein era muito inteligente, era muito culta, estudava filosofia, a turma toda de homem, só ela de mulher.
Tanto que quando o professor Edmundo Husserl, que era um dos professores dela, dizia, caros senhores, aí fazia, olhe, eu estou dizendo caros senhores, mas quero também me referir àquela senhorita que está ali. Pronto, Edith Stein era judia, sabida. Uma noite ela foi visitar uns amigos, escute só essa história. E então, choveu muito, ela teve que passar a noite na casa dos amigos. E esse casal amigo a colocou no quarto de hóspede. E no quarto de hóspede tinham livros. Olha, livro. Uma boa leitura salva uma vida. E lá, nesses livros, ela viu o livro da vida. Ela pegou. Era a vida de Santa Teresa d'Ávila contada por ela mesma. A autobiografia de Santa Teresa. Ela começou a folhear, não dormiu. Na noite, ela leu o livro todinho, e é grosso, viu? De cabo a rabo. No outro dia de manhã, ela estava decidida a se tornar cristã. Decidida. Procurou um sacerdote, nunca tinha entrado numa igreja. Era judia, uma judia coerente. Entrou, pediu ao padre catequese, tá certo? E se batizou. Aí tem uma cena bonita. A mãe dela fazendo crochê e ela chega. Oi, mãe, tudo bem? E dá um beijo na mãe. A mãe para um pouquinho o crochê. Ela diz, minha filha, sente aqui. Edith Stein se senta. Minha filha, você anda tão esquisita. Você às vezes desaparece. Eu não sei onde você está, nem com o que está fazendo. É alguém que você... É algum rapaz? Aí ela diz, é, mãe. Ela diz, você está namorando, é um rapaz. Ele é decente. Aí ela diz, ele é uma coisa linda. Manso como um fiozinho d'água. Doce como mel, puro como um cordeiro. Aí a mãe faz, e ele é judeu? É, mãe. Ele é piedoso, minha filha, ele vai à sinagoga? Não vai, mãe, porque o expulsaram. E a mãe, minha filha, esse rapaz é direito. Quem é esse rapaz? Aí ela diz, é Jesus de Nazaré. Aí a velha muda de cor, coitada. Deixa cair as agulhas do crochê. Aí diz, você entrou nessa seita herética. Porque para um judeu a maior tristeza é ver um judeu, um membro da família, se tornar cristão. São muito claras as normas dos judeus ortodoxos. Se um membro da tua família se tornar cristão, tu deves tratá-lo como um morto. A família se reúne em Shiva, quer dizer, é o luto dos judeus, o luto para quem morre. Passa uma semana de luto por aquele que se tornou cristão. Depois tira todos os quadros com fotografia dele. Rasga o nome dele de tudo que tiver. As fotografias, tudo. E a partir dali, ele é tratado como um inimigo de Israel. Pronto. E ainda diz mais, no dia em que ele morrer, os irmãos têm a obrigação de dar uma festa. É assim. Veja, o que é que eu posso fazer? Respeitar. Respeitar. Pronto. Eles não são cristãos, são judeus. São judeus. Se eu tiver um amigo judeu, não tenho nenhum amigo judeu. Mas se tiver, ele é judeu, paciência. Eu quero que ele me respeite e eu quero respeitá-lo. Não quero que ele venha dizer que é cristão, porque não é judeu. Então, para ser cristão, tem que se converter a Jesus, nosso Senhor. Crer que Jesus é Deus, Filho eterno do Pai, o único Salvador. Eu não posso colocar ao lado dele nada. Nem Buda, nem Maomé, nem Iemanjá, nem Saci Pererê, nem o Preto Velho, nem o Homem da Floresta, nem nada. O cristianismo não admite mistura. Então, olha aqui o que São Paulo diz, não é? Que ele foi mandado pelo Senhor para anunciar o evangelho às nações e trazê-las à obediência da fé. A obediência da fé. Ou seja, obedecer a nosso Senhor como o único caminho e Salvador. E São Paulo termina dizendo, a ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Então, querido irmão, se você é cristão, se você é católico, você não pode misturar sua religião com nenhuma outra. Se você misturar, você não pode comungar. Você não pode se confessar. Você não pode ser padrinho. Não pode. É questão de coerência. Ah, eu quero me crismar e vou convidar para meu padrinho um protestante. Não pode. Um protestante não pode ser padrinho de um católico. Pode ser uma pessoa ótima, mas não pode. Só um católico pode ser padrinho de um católico.
Eu vou chamar para ser meu padrinho o espírita. Não pode. Ah, é discriminação. Não, não é discriminação. É somente vergonha, ordem, disciplina, coerência. É assim, meus irmãos. A vida é assim. Entende? Então, não adianta fazer furdunço nem fuzuê. Se você é cristão, tem que ser cristão puro. Só há um Senhor, Jesus. Só há uma igreja, a que Cristo fundou. Só há um caminho, Jesus. E os outros? A gente respeita profundamente. São meus amigos, não são meus irmãos. Meus irmãos são os batizados. E quem não é batizado não é seu irmão, não? Não, é amigo. Amigo. E é bom, tão bom ser amigo. É tão bom respeitar os outros e ser respeitado. Mas, na verdade, eu não quero que me respeitem na mentira. Eu quero que me respeite na verdade. Vamos escutar agora o Evangelho. Hoje, quarto domingo do Advento, a figura que aparece mais é Nossa Senhora. Aquela que nos ensina a esperar Jesus, a receber Jesus. Adivinha qual é o Evangelho de hoje? É a anunciação do anjo a Maria. O cumprimento da promessa feita a Davi. Vai nascer o filho de Davi. Veja como a tenda de reunião no deserto. Lembra que eu falei da tenda quando comentei a primeira leitura? A nuvem pairava sobre a tenda com a sua sombra. E a nuvem é sinal do Espírito Santo. A nuvem agora vai pairar sobre a Virgem Maria. Vai cobri-la com a sua sombra. Dentro dela não vai estar mais a arca da aliança. Vai estar o próprio Jesus, nosso Senhor. Deus conosco, Emanuel. É bonito demais. Vamos escutar o Evangelho. Vou logo prevenindo. É no 6º mês, o anjo Gabriel foi mandado à cidade da Galileia, chamada Nazaré. No 6º mês. Qual foi o mês? Qual foi o mês? Você vai dizer, é junho. Não. É no 6º mês da gravidez de Isabel. 6 meses depois que Isabel estava grávida, no 6º mês da gravidez da Isabel, o anjo Gabriel foi enviado a Maria. Está aí um texto belíssimo que nós escutamos tantas vezes durante o ano. Então, no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré da Galileia. É impressionante. Por que Gabriel? Se você olhar no livro do profeta Daniel, Gabriel é o anjo que revela a Daniel sobre o fim dos tempos, sobre os tempos do Messias, sobre os tempos da vinda do Filho do Homem. Por isso é Gabriel que vai agora aparecer aqui. E depois também porque o anjo Gabriel, o nome dele, a palavra Gabriel quer dizer poder de Deus. Ou seja, é o poder do Altíssimo que vai gerar a humanidade santíssima de Jesus no ventre da Virgem Maria. Por isso é Gabriel. Nossa Senhora morava em Nazaré. Nazaré não estava no mapa, perdida nas montanhas da Galileia, onde o Judas perdeu as botas. Pois bem, aqui mora José, descendente de Davi, com uma jovenzinha, Maria. Eles não estão ainda casados, mas Maria já está prometida a José. E José era descendente de Davi. Pois bem, veja, vai se cumprir a promessa de Deus. Impressionante, impressionante. José é do ramo pobre da família, né? A casa de Davi, desde o exílio da Babilônia, 500 anos antes, não estava mais no trono. Não havia um rei da casa de Davi em Israel. E os judeus esperavam agora que chegasse o Messias, o verdadeiro descendente de Davi. E aí, o que é que Lucas diz? O anjo entrou onde ela estava. Onde é que Maria estava? Quem sabe? Podia estar na fonte, podia estar em casa, podia estar moendo trigo, podia estar tecendo linho. Entrou onde ela estava. Entrou nos seus pensamentos. Entrou na sua imaginação. Que palavras misteriosas essas. O anjo entrou onde ela estava. Não dá para a gente imaginar como foi. Não dá, meus irmãos. Pois bem, entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Olha essas palavras, cada palavra aqui tem um sentido. Veja, primeiro, alegra-te. Esse grito, alegra-te, vocês vão encontrar muito nos profetas Isaías,
no profeta Sofonias. E fala de quê? Da alegria que Israel deve ter quando o Messias vier. Por exemplo, se você pegar o capítulo 3 do profeta Sofonias, Sofonias 3, 14 e 15, olha só. Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Nossa Senhora conhecia a Bíblia. Ela era uma boa judia. Por isso ela se assusta com essa palavra. Então chegou. Então é agora o tempo da alegria do Messias? Alegra-te. Mas tem mais. Olha o que Gabriel diz. Gabriel não diz alegra-te, Maria. Gabriel, danado, muda o nome de Nossa Senhora. Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, ó toda agraciada. Maria não tem a desgraça do pecado. Ela é toda agraciada. Alegra-te, ó agraciada. Ela é a agraciada por excelência. Ela é a mulher de quem falou o livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. O diabo nunca pôde mangar de Nossa Senhora. O diabo nunca levou Nossa Senhora ao pecado. Alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor está contigo. Veja, é por isso que o Evangelho diz que Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Aí, para completar, o que é que o anjo diz? Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Olha o que diz a profecia de Sofonias 3. Escute, escute. Sofonias 3, 14, 15. Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, que está no teu meio. Atenção. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Naquele dia Deus dirá a Jerusalém, não temas, Sião, não te acovardes. É o que o anjo diz a Nossa Senhora, não temas, Maria. É danado, Deus está cumprindo a profecia de Sofonias naquela hora. Não temas, Maria, tu és imagem de Israel, tu és imagem do povo que esperou. Não tenhas medo, Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer Deus salva. Então repare, tu conceberás dentro de ti, no teu seio, um filho. É o Deus que salva. Olha a profecia de Sofonias, olhe, escute. Naquele dia Deus dirá a Jerusalém, não tenhas medo, Sião, não tenhas medo, Maria. Não te acovardes, o Senhor teu Deus está a teu lado como valente libertador. Veja, o Senhor teu Deus está dentro de ti. Por tua causa ele está contente e alegre, apaixonado de amor por ti. Por tua causa está saltando de alegria, como em dias de festa. Está aí. Deus está dentro de ti, como Deus que salva. Ou seja, tu conceberás dentro de ti um menino que será Jesus, que quer dizer Deus salva. Está aí a profecia de Sofonias cumprida. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Yeshua. O nome de Jesus, na língua dele, é Yeshua, que o povo abreviava, chamado Yeshu, quer dizer Deus salva. Pois bem, por isso é o nome do menino. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Está aí a profecia cumprida. O trono que Deus prometeu a Davi para sempre. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Que promessa, hein? Maria deve ter ficado, coitada, perplexa. Como pode essa promessa tão grande, essa profecia, cumprir-se em mim? Em mim. Como pode uma coisa dessa? E Maria não era uma menina bestinha não, viu? Maria devia ter 12, 13 anos, não passava de 14, na certa. Com certeza. As meninas casavam cedo naquela época. Mas Maria não é boba.
Maria perguntou ao anjo: espere aí, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Maria é virgem. Então veja, não estou casada ainda, como é que vai ser isso? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Como a nuvem, símbolo da glória de Deus, cobria a tenda de reunião, agora a nuvem do Espírito Santo cobrirá a Virgem Maria e a tornará fecunda. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Jesus é Deus, feito homem, e a sua natureza humana, quer dizer, seu corpo humano, sua alma humana, são frutos da ação do Espírito Santo. E aí, por fim, o anjo, em nome de Deus, para consolar Maria, para fortificar Maria, lhe dá um sinal. Ela não pediu sinal. Maria é de uma fé impressionante, mas Deus vai dar um sinal. E o sinal é esse. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. É o nome de Gabriel. Gabriel, poder de Deus. Deus pode tudo. Para Deus, Maria, nada é impossível. Vá lá ver Isabel, vá lá. Você verá que ela está grávida há 6 meses. Aqui é velha, aqui era estéril. É um sinal, Maria. Maria então diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se entrega totalmente a Deus. O que é que José vai dizer? O que é que José vai pensar? O que é que o povo vai pensar de uma mãe solteira? Ela não sabe nada. Ela sabe que Deus é fiel, que Deus está agora dando-lhe uma missão. E ela vai dizer sim. Um sim que começa aqui. Um sim que vai ser a vida toda. Um sim que passará pela cruz, passará pelo sábado santo. A Virgem Maria dirá sempre: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Está aí, meus irmãos. Que a gente aprenda com Nossa Senhora, viu? A crer no Senhor, a crer na sua palavra. Que a gente aprenda a se entregar a Ele, a ser obediente, a saber que Ele nos guia. É bonito, meus irmãos. Está aí chegando o tempo do Natal. É bonito. Meu irmão, minha irmã, se prepare bem para o Natal. Semana que vem é Natal. Domingo que vem é Natal. Aí nos encontraremos. E agora, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, de São José, de São João Batista, de Santo Isaías, profeta. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.